Então, olá, tudo bem? Eu estava aqui refletindo sobre uma passagem que eu li ontem no livro Vivendo a Magia do Amor, durante o evangelho que eu estava fazendo. O livro fala dois exemplos sobre como a gente age durante a nossa trajetória de mudança, de melhoramento moral. Isso para aqueles, que já estão despertando para essa necessidade, porque nós fomos criados para ser seres de luz. Então todo aquele que convive com trevas interiores, jogando toda a culpa do que passa, do que vive, do que lhe acontece, todo esse karma no planeta, na sociedade, e não percebendo que a mudança para o planeta começa em si, que as nossas pequenas atitudes sendo modificadas vão formando o nosso caráter de uma forma diferente. Quando a gente perde tempo em não perceber que conhecer a si mesmo é necessário, que efetuar essas mudanças é necessário, a gente, infelizmente, causa alguma espécie de atraso, na nossa evolução, que não precisa demorar tanto. E aí, nesse livro, ele usa o exemplo, acho que uma é de ajudar alguém a atravessar a pista e o outro é um exemplo do ônibus, de que é uma coisa bastante normal da gente ouvir, de a gente ver até memes sobre isso, de pessoas que apanham o ônibus depois de um dia cansativo e na parada seguinte, sobe alguém, você tem que dar o lugar para essa pessoa, Você consegue finalmente sentar e pensa, meu Deus, tem que dar o lugar para essa pessoa, para um idoso. Aí algumas pessoas, se fazem que estão ali dormindo, se fazem que não estão vendo, mas aí toca tão forte no coração que ela não consegue, Ela vai, levanta e dá o lugar. Essa pessoa, ela ainda não consegue fazer aquilo automaticamente, mas maquinalmente ela já está treinando para essa melhora. Eu sou uma pessoa que eu tenho inúmeros defeitos, esse eu considero que eu já ultrapassei, eu faço isso desde pequena, então para mim não é uma coisa difícil, de, meu Deus, alguém tá entrando, vou ter que dar meu lugar, não é uma coisa tranquila de fazer. Mas alguns defeitos eu tenho muito fortemente, por exemplo, palavrão não é todos, mas tem alguns palavrões que eu uso bastante. Não é por perversidade, é simplesmente força de hábito, A pessoa é tão acostumada a falar, que eu falo como força de expressão, nunca é com o sentido de ofensa propriamente dito, mas é uma coisa que, sim, eu tenho que melhorar e eu venho tentando, Eu venho tentando. Enfim, gente, não devemos nos cobrar demais por aquilo que a gente ainda não tem condições de dar. Não devemos tentar forçar aquilo que não dá para ser, mas ficar parado esperando que a evolução chegue, isso não vai acontecer. Se a gente quer realmente um planeta melhor, a gente quer realmente uma situação melhor de vida para a gente, não adianta ficar culpando o planeta, os políticos, os vizinhos, não adianta. A mudança tem que começar em nós. Quando a gente começa a fazer esse burilamento, essa transformação, a olhar para a gente de forma diferente, a tomar como responsabilidade as coisas que nos acontecem, em vez de usar sempre os fatores exteriores, as coisas vão melhorando, tá entendendo? A gente aprender a ser resignado com o que nos acontece, a gente aprender a se doar mais com aquelas pessoas que estão à nossa volta, a gente aprender a reclamar menos, a atuar mais, as coisas elas vão se aliviando. Eu já fui uma pessoa um pouco mais pessimista do que hoje em dia. Eu tenho muitos pessimismos em muitas coisas, mas quando se trata das coisas que me acontecem particularmente, eu entendo isso, eu entendo a minha responsabilidade nisso. Eu não entendo aonde foi que eu errei ali, mas eu sei que em algum ponto, alguma coisa eu tenho que aprender com aquilo. E se teve uma coisa que até hoje sempre me fez ter força para seguir, mesmo quando eu caía fortemente, e eu caí muitas vezes, foi me colocar no lugar do outro. Principalmente, não para menosprezar, jamais, mas principalmente no lugar. Pensar nas pessoas que estão em situações piores do que eu. Tipo, tô sem emprego, mas tem gente que tá sem emprego e na rua.
eu perdi meu pai e minha mãe. Tem gente que perdeu o pai e a mãe, já nasceu sem o pai, né, numa família desestruturada, perdeu a mãe logo em seguida, ou a mãe abandonou, ou aconteceu sempre uma coisa mais complicada para aquela pessoa. Eu tô com problema de vista e tá doendo demais aqui, dói muita cabeça. Aí eu fico pensando nas pessoas que não têm, né, a visão e que sentem uma dor ainda maior. E tudo que vai me acontecendo, sempre eu procuro pensar nas pessoas que estão em situação pior do que eu, porque se eu for pensar em quem está melhor do que eu, por exemplo, quem vive triste por conta das imagens das redes sociais, como se todo mundo fosse aquela alegria ali. É muito lindo a gente registrar o momento antes que ele termine, né? A imagem de uma fotografia é tudo, mas no geral as pessoas não ficam publicando a parte monótona, a parte rotineira de suas vidas, a parte chata. Elas publicam as melhores imagens, as melhores roupas, as melhores comidas, e outras pessoas às vezes se depreciam achando que os outros têm uma vida de infinitas possibilidades e alegrias, enquanto ela não. Então, procura ver o que você tem de positivo. Você tem um lar, você tem uma boa saúde, você tem um bom físico, você tem uma boa mente, você consegue ler um livro, você consegue fazer amigos, você consegue algumas coisas que algumas outras pessoas infelizmente não conseguem, ou não tem possibilidade, ou não tem como chegar lá. Então procura não se autodepreciar, procura atuar na auto-melhora, procura atuar no auto-amor e procura, sempre que for necessário, que a sua autoestima estiver baixa, pensar assim que tá tudo perdido. Sempre que você estiver nessa situação, você procura mentalizar as pessoas que estão em situação mais degradáveis do que a sua. Nesse caso, inclusive, específico de melhoramento moral, quando você estiver se cobrando demais porque não conseguiu efetuar tal transformação, então se coloca no lugar daquelas que ainda nem despertaram da Matrix, que ainda nem percebem que precisam fazer essa mudança. Isso jamais para julgá-las, mas sim para ter empatia, para compreendê-las e para compreender que elas avançaram um pouco, você um pouco mais, e outras inúmeras avançaram muito mais do que você, do que todos nós. Eu tive um momento da minha vida em que eu achei que eu tinha avançado um tantão, sabe? E aí, um dia eu tive uma raiva muito grande de uns vizinhos jogando bola e estavam em tempo de derrubar o meu portão, e fazia dias que eu estava passando por isso. Então teve uma hora que eu simplesmente me zanguei, saí, perdi a cabeça, taquei um chute na trave que eles colocaram na frente do meu portão. Acontece que aquela trave era aço puro. Meu pé inchou na mesma hora, né? Eu me irritei com a trave, botei a trave para dentro. Quando eu fui olhar, a trave era aço puro. E por sorte eu não quebrei meu pé, né? Não ficou com uma luxação feia, mas não quebrou meu pé. São provas, tá? De que a gente tem sim que melhorar, de que a gente tem sim que se trabalhar, de que a gente não resolve as coisas jamais com ignorância, não importa o quanto a gente pense que resolva, né? A minha ira, primeiro que me deixou com dor de cabeça, me deixou mal, me fez tomar uma atitude negativa, e ela teve um retorno negativo para mim, né? Eu passei uns diazinhos com o pé doente. Tirar aquelas pessoas da frente do meu portão com raiva não foi a melhor solução, né? Eles pegaram no meu pé de outro jeito, e depois que passou aquele momento de raiva, eu fiquei, poxa, eu ainda tenho essas raivas dentro de mim, eu que vinha tão bem, eu que tinha aguentado outras coisas mais difíceis. Mas é isso mesmo, todos nós somos seres humanos, a gente ainda tem muito orgulho, tem muita vaidade, tem muito egoísmo para burlar. Alguns a gente vai conseguir mais facilmente, outros não. Vai ter períodos da nossa vida que a gente vai estar com a vida mais tranquila, né? No caso de a gente que é mulher, ainda tem a questão da TPM. Eu, quando estou de TPM, eu sou um pouco mais irritada do que o normal. Então é natural que a gente passe alguns momentos que vai ser mais fácil, outros que não. Mas, por favor, que você comece a despertar para a necessidade do melhoramento, de se trabalhar, principalmente agora que o nosso Brasil está passando por uma situação muito cruel, né? Não vou falar de governo, mas de todos nós mesmos, né? Inúmeras intrigas, você vê
irmãos que deveriam se amar se odiando, né? E não foi para isso que a gente nasceu, não. Então vamos ser essa mudança que a gente deseja para o mundo. É isso que eu desejo para vocês. Uma ótima noite, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Abraço.